Qual fã de super-heróis nunca sonhou em acordar com poderes sobrenaturais, como mover objetos com a mente ou voar? Resistência a choques, ao frio e até mesmo reflexos dignos de um Jedi são habilidades que podem passar despercebidas em casos raros de pessoas que, por razões que a ciência ainda não explica claramente, desenvolveram habilidades sobre-humanas. Nesse vídeo vamos te mostrar uma lista de pessoas com habilidades humanas extraordinárias dignas dos chamados X-Men da vida real e quais são os seus poderes. Estão preparados para esse vídeo, galera? Então, bora pra vinheta! Supersônica. A brasileira Rossana Monte, mais conhecida como Georgia Brown, é conhecida pela sua capacidade extrema de controle vocal. Georgia foi considerada uma super-humana pelo canal History Channel, após testes provarem que a cantora é capaz de emitir a nota mais aguda do mundo, que só animais podem ouvir, como os cachorros. Georgia é capaz de emitir notas na frequência de 26.000 kHz. Apitos de cachorro, por exemplo, emitem sons até 25.000 kHz. Em ambos os casos, o ser humano normalmente não é capaz de distinguir estes sons. Segundo estudos, o ouvido humano é capaz de ouvir até 20.000 kHz. Devido ao seu controle vocal, Georgia tem a habilidade de imitar diversas vozes. Dona de 2 recordes mundiais no Guinness Book, como a maior extensão vocal do mundo, sua nota mais grave em notação norte-americana é o E1, feita no registro basal, e sua nota mais aguda é o G10, e é essa nota inaudível ao ouvido humano. O anti-choque. Ma Xiang consegue brincar com fios de alta voltagem que transmitem correntes elétricas tão fortes que até estalam, sem sentir nenhuma dor. O chinês descobriu seu superpoder quando percebeu que sua TV não funcionava mais. Durante o processo, para tentar consertar a sua TV, ele tocou acidentalmente em um fio desencapado e o que causaria algum estrago a qualquer pessoa não fez absolutamente nada em Xiang. Ele resolveu checar outros tipos de fiação com tensões ainda maiores e descobriu que é imune a choques, mas que esse tipo de experiência é capaz de deixá-lo com mais energia e disposição. Cientistas testaram os efeitos de descargas elétricas no corpo de Xiang e notaram que ele suporta esse tipo de energia 8 vezes mais do que o resto das pessoas. Mas o que Xiang tem de especial? A verdade é que todos os nossos corpos reagem de forma levemente diferente à eletricidade. Se sua pele for mais grossa e menos úmida, por exemplo, você pode sofrer menos com o choque. Parece que o chinês é, e simplesmente tem, todos os atributos que o tornam mais resistente. Crianças, não tentem testar se vocês também têm esse tipo de resistência. É bem provável que não. Super força. Muitas vezes, uma mutação é classificada como uma doença genética. Tal distúrbio pode provocar problemas sérios de saúde. Porém, em raras ocasiões, as mudanças na estrutura muscular de um indivíduo acarretam força sobre-humana. É o caso de Liam Hoexter, o bebê mais forte do mundo. Com a idade de 5 meses, Liam era capaz de suportar seu próprio peso e fazer movimentos do Cristo. Liam sofre de hipertrofia muscular relacionada com miostatina, que causa crescimento mais rápido de seus músculos. A condição o deixa com mais de 50% de quantidade a mais de músculo do que as outras crianças da idade dele. Seu caso ganhou destaque em 2009, quando sua rara condição genética foi apresentada pelo canal TV TLC. O corpo de Liam bloqueia naturalmente a proteína miostatina, que inibe o crescimento muscular. Assim, seus músculos eram muito maiores em relação a uma criança de sua idade e precisavam de pouca gordura corporal. Com isso, o bebê possui uma força comum a adultos e anormal a qualquer criança, uma verdadeira super força mutante. Super resistência. Se você é desses que sofrem para correr por 10 míseros minutos na academia, prepare-se para morrer de inveja desse atleta americano. Jim Carnegie é famoso por ter corrido 50 maratonas, cada uma em um estado diferente, por 50 dias consecutivos. Certa vez, ele correu cerca de 565 quilômetros, sem parar para dormir, por 3 dias consecutivos. O maratonista já foi submetido a um exame médico para verificar o que havia de diferente em seu corpo. Primeiro, seu nível CPK, que revela o quanto seus
seus músculos estão desgastados após a prática de exercícios foi medido. Um maratonista normal atingiria o pico de 2.400 de dano nos músculos após uma prova normal. Jim estava com 447 CPK após 25 maratonas consecutivas. O estudo concluiu que não só os músculos do americano sofrem menos ou não se danificam com exercícios, como param de se desgastar após uma certa quantidade de atividade física, mais ou menos como o Wolverine. Ele também tem mais sangue em seu sistema circulatório, o que o ajuda a ficar hidratado por mais tempo. Supermemória. Imagine que você tem a missão de ir para uma cidade desconhecida, olhar tudo, reparar nos mínimos detalhes e depois desenhar o que você se recordar. É bem provável que você se lembre de algum detalhe bacana, mas não poderá descrever e desenhar tudo com precisão, a menos que você seja Steven Wiltshire, que consegue se lembrar de todos os detalhes depois de apenas uma olhada. Se você, que não guarda nem a data do aniversário da sua mãe, está se perguntando como isso é possível, o cara não só recorda tudo o que viu, como consegue dar a proporção correta a todos os prédios, construções e detalhes percebidos por seus olhos de águia. Ele viaja o mundo desenhando paisagens e cidades desconhecidas. Outra coisa curiosa a respeito de sua incrível memória fotográfica, Steven não se lembra das paisagens apenas no momento de desenhá-las. Ele retém cada imagem em sua mente para sempre. Steven possui um tipo de autismo conhecido como savantismo, que caracteriza habilidades de memória extraordinárias. Esse tipo de condição dificulta a comunicação entre as partes do cérebro, o que faz com que algumas áreas sejam super desenvolvidas, enquanto outras ficam em segundo plano, o que pode causar dificuldades de aprendizado. Mas se estamos em um parque contemplando a paisagem, somos distraídos pelo barulho dos pássaros, pelo cachorro que está passeando, pelas crianças jogando bola. Já Steven está profundamente compenetrado em cada detalhe da vista e poderá reproduzi-la com perfeição posteriormente. Supermemória, o retorno. Se no caso anterior falamos de uma pessoa que tem uma excelente memória fotográfica, agora você vai conhecer a história de um homem que se lembra de tudo, tudo mesmo. Estamos falando de Kim Peek, que infelizmente morreu em 2009, mas ainda é considerado um dos homens com a melhor memória do mundo. Ele conseguiu memorizar 12.000 livros e inclusive lia 2 páginas de uma só vez, no esquema de um olho lendo a página esquerda e o outro à direita. Estudos já confirmaram que ele era capaz de memorizar 98% de toda a informação que recebia. Sua história serviu de inspiração para o filme Encontro de Irmãos. A explicação para uma memória absurda como a de Peek é a mesma do caso anterior. Ele também era portador de savantismo e seu cérebro era capaz de guardar quase todas as informações. No entanto, a teoria mais popular era que ele possuía um defeito congênito de nascimento que simplesmente o impedia de esquecer. Iceman. Enquanto muita gente por aí sai de cachecol e luvas ao primeiro sinal de vento mais forte, existe o holandês Wim Hof, capaz de ficar praticamente sem roupa na neve sem sentir frio. Ele afirma que consegue controlar sua frequência cardíaca e temperatura corporal. Mas como? Se você acha que isso é absurdo demais, saiba que ele já escalou o Monte Everest de short. Ele também já participou de experiências bizarras, que incluem manter-se submerso em água extremamente gelada. Nesses casos, notou-se que a temperatura do corpo de Hof praticamente não diminuía. Ele explica que usa meditação para evitar pensar no frio como uma ameaça. Pesquisadores investigaram sua incrível resistência ao frio e descobriram que, de fato, ele consegue controlar seu sistema nervoso central autônomo e suas respostas imunes apenas com meditação, o que significa que ele é capaz mesmo de comandar a resposta do próprio corpo ao frio. Então, quando algum engraçadinho disser que frio é psicológico, é provável que ele tenha razão. Em 2008, Hof quebrou o recorde mundial por ficar imerso em gelo por 1 hora, 13 minutos e 48 segundos, no livro dos recordes. Durante todo esse tempo, o homem ficou sem nenhuma peça de roupa além de um calção curto. Com mais de 20 recordes mundiais, em novembro de 2011, Hof e seu aluno, Justin Rosales, publicaram o livro Tornando-se o Homem de Gelo, que documenta suas aventuras, treinamento e métodos exclusivos e exercícios utilizados para atingir a capacidade de suportar temperaturas extremas. O livro propõe que é possível para qualquer um controlar a sua própria temperatura corporal. Super reflexo.
Estamos falando de Isao Machi, um japonês com super reflexos que consegue fazer proezas como cortar maçãs voadoras. Cientistas afirmam que seu reflexo é realmente maior do que a média e que o que trabalha nesse caso não é a visão, mas outro nível sensorial capaz de prever movimentos. Isso é o que acontece com muita gente, principalmente com quem pratica algum esporte. O que diferencia todos os outros mortais de Machi é a velocidade dos objetos que ele consegue mirar sem erro. Se considerarmos a velocidade de alguns objetos atirados em seus truques, ficamos realmente sem entender como ele é capaz de fazer esse tipo de coisa. Sabe os reflexos acelerados do Homem-Aranha que o permitem desviar de objetos no ar e praticamente prever o que seus inimigos farão? Segundo especialistas, Machi realmente não está vendo o que está fazendo. É uma questão de reflexos e de saber antecipar todos os movimentos à sua volta. Ele não precisa ver, apenas sabe onde os objetos estarão e como atingi-los. Quase um Jedi, não é mesmo? Super flexibilidade. A flexibilidade elevada é comum em vários indivíduos, em especial artistas circenses, mas existem casos que beiram ao sobrenatural, a exemplo de Javier Botet. Muitos o reconhecem parcialmente graças à sua atuação em filmes de terror como Rec, A Múmia, Mama e Slenderman. E nada de computação gráfica. As criaturas sobrenaturais de flexibilidade amedrontadoras, interpretadas por Javier, são resultado da doença conhecida como Síndrome de Marfan. De origem genética, ela afeta o tecido conjuntivo de todo o corpo. Como resultado, seus portadores são extremamente altos, com membros e dedos longos e uma flexibilidade sobre-humana. Infelizmente, Marfan também afeta tecidos ligados ao coração, provocando defeitos no órgão e sérios problemas cardíacos. Por sorte, Javier é um dos raríssimos casos que tais problemas são mínimos. Resistência à doença. Você com certeza já ouviu algo como fulano nunca fica doente ou tem uma imunidade alta. Em vários casos, o motivo está na predisposição genética a resistir a doenças. Porém, em casos de mutação genética, a resistência chega ao nível de superpoder. É o caso de Steven Crohn, portador da mutação Delta 32. Graças a ela, Crohn produzia glóbulos brancos CD4 ultra resistentes. Tamanha sua resistência que ele foi o primeiro caso registrado de completa imunidade ao vírus HIV. Infelizmente, ele faleceu em 2013 ao cometer suicídio. Porém, os estudos na anatomia e mutação de Crohn criaram significativos avanços em vários tratamentos relacionados à AIDS. Já imaginou ter um superpoder de resistência a doenças em uma época de pandemia que estamos vivendo? Seria muito bom que a maioria das pessoas fossem super resistentes assim. E aí, em algum momento da sua vida, você já desejou ser um super-humano e ter algum tipo de poder que mais ninguém tem? Conta pra gente nos comentários. O fato é que esse é um sonho distante demais para quase todas as pessoas. Por mais que humanos mutantes provavelmente não estejam evoluindo ao nosso lado, é possível imaginar que existem certos cenários que podem trazer humanos com genética radicalmente diferente no futuro distante, não é mesmo? Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe logo o seu like e compartilhe com seus amigos.